Você começa, e no começo parece que agora vai. Você organiza, pensa, se anima, cria expectativa, imagina onde aquilo pode chegar. E por um momento aquilo parece vivo, mas depois alguma coisa muda. Você já não sente a mesma energia, e já não olha do mesmo jeito, já não quer tanto. E agora você larga. Não de uma vez, sempre. Às vezes devagar. Você adia, volta depois, diz que amanhã retoma, mas no fundo já saiu dali. E isso se repete com projetos, com estudos, com planos, às vezes até com relações. A pergunta não é só por que você não termina. A pergunta é: o que acontece dentro de você quando aquilo que começou deixa de ser promessa e começa a virar algo concreto? Porque começar e terminar não são a mesma coisa. Começar tem uma estrutura interna, terminar tem outra. No começo existe abertura. O começo é carregado de possibilidade. Você ainda não encontrou o limite daquilo, ainda não encontrou a falha, ainda não encontrou o tédio, ainda não encontrou a frustração. No começo, ainda dá para imaginar. E imaginar, muitas vezes, é mais excitante do que sustentar. Lacan tem algo interessantíssimo. Ele trabalha muito isso, quando mostra que o desejo não se organiza simplesmente em torno de ter algo. O desejo se move, ele escapa das suas mãos. Ele continua justamente porque alguma coisa ainda não foi alcançada. Enquanto algo ainda não está realizado, ele pode continuar sendo investido. Mas quando aquilo começa a ganhar forma, quando começa a sair da imaginação e entra na experiência concreta, uma perda acontece. Porque aquilo que existe nunca corresponde totalmente ao que foi imaginado. E aí que muita gente vai embora. Não porque era preguiça, não porque não queria de verdade, mas porque quando a coisa começa a tomar corpo, se torna concreto, ela também começa a frustrar. E sustentar essa frustração é outra experiência. Freud ajuda muito a gente a pensar nisso. Que em Freud não basta perguntar o que a pessoa quer, é preciso perguntar também o que ela repete. E repetir não é só fazer de novo. Repetir é se colocar mais uma vez numa mesma posição interna. Às vezes, a pessoa começa muitas coisas para não ter que atravessar o ponto em que algo realmente a comprometeria. Porque terminar não é só concluir. Terminar é perder a fantasia do começo. É abrir mão da idealização. É aceitar que aquilo não será perfeito. É aceitar que aquilo agora existe de verdade. E, para muita gente, existir de verdade é mais angustiante do que desejar. Porque enquanto está no plano do ainda vou, ainda posso, ainda tem chance de dar certo, ainda tem chance de ser grande,
a pessoa continua protegida. Mas quando entra no fazer de verdade, no sustentar, no continuar mesmo sem brilho do início, aí aparece outra coisa. A falta, a dúvida, o medo de não ser tão bom quanto imaginava, o medo de descobrir que não era tudo isso, o medo de ser visto, o medo de terminar e, terminando, ter que responder pelo que fez, ser responsável, né? Então, às vezes, abandonar funciona como defesa. Não terminar preserva uma ilusão, porque aquilo que não foi concluído ainda pode ser pensado como algo que teria dado muito certo. O inacabado protege a ideia que a pessoa tem, a ideia que ela teve, aquela idealização que ela teve, quando ela começou a criar aquele sonho. O terminado expõe esse sonho. Ele deixa de ser um sonho e se torna uma realidade. E isso vale para muita coisa. Tem gente que não termina porque, no fundo, terminar coloca um ponto final numa imagem grandiosa que ele tem de si mesmo. Enquanto está começando, ainda pode ser extraordinário. Quando termina, vira algo concreto, limitado, imperfeito, julgável. E isso mexe com a forma como a pessoa se vê. O Winnicott ajuda a aprofundar esse ponto de outro jeito. Ele fala da capacidade de permanecer, de sustentar uma experiência, de continuar mesmo sem estímulo. Permanecer exige suportar continuidade. Isso mesmo, continuidade. Suportar intervalo, suportar momentos em que nada brilha, suportar frustrações, em que não há excitação, não há novidade, não há recompensa imediata. Muita gente não aprendeu a permanecer, aprendeu a reagir. Aprendeu a buscar estímulo, aprendeu a sair quando o vazio aparece. Então, quando o projeto entra naquela parte silenciosa, repetitiva, menos excitante, a pessoa sente que morreu ali alguma coisa. Mas não morreu. Só saiu do campo da empolgação, do sonho, e entrou no campo da sustentação. E sustentar é muito menos sedutor. Porque isso, às vezes, o problema não está no desejo de começar. Está na dificuldade de atravessar o momento em que o desejo deixa de ser entusiasmo e precisa virar construção. Marlene Klein também nos ajuda a pensar algo importantíssimo. Porque crescer, construir, concluir, implica suportar a ambivalência. Suportar que aquilo que você faz pode ter valor e limite ao mesmo tempo. Pode ser bom e também pode ser imperfeito. Pode ser seu e não ser tão brilhante quanto você pensava. Pode ser importante e ainda assim ser insuficiente em algum ponto. Quando a pessoa não tolera isso, ela oscila. Ou idealiza demais, ou perde o interesse. Ou ama demais no começo, ou abandona quando aparece a falha. Não porque não se importa, mas porque não suporta que algo possa ser bom e imperfeito ao mesmo tempo. Então ela rompe, sai, começa outra coisa. Procura um novo começo que devolva a sensação de potência.
Só que depois acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí a pessoa diz: eu sou indisciplinado, eu procrastino, eu nunca termino nada que eu começo. Mas essas frases, muitas vezes, só descrevem o comportamento, não implicam a lógica dele. É dificuldade de aceitar que algo concreto nunca vai coincidir com o que foi imaginado. É dificuldade de continuar mesmo depois que o encanto, aquele encantamento passa. E aí que eu queria te provocar. Quando você abandona algo, quando você abandona alguma coisa no meio, o que exatamente você está abandonando? A tarefa? Ou o conforto com o limite? Com a frustração? Com a possibilidade de fazer algo imperfeito e ainda assim ser seu? Porque talvez você não fuja do projeto. Talvez você fuja do momento em que ele deixa de sustentar a imagem ideal que você tem de você mesmo. E aí, abandonar vira uma forma de continuar se imaginando inteiro. Só que o custo de nunca se realizar de verdade custa caro. Então talvez a pergunta não seja só por que eu não consigo terminar o que começo. Talvez a pergunta seja o que eu preservo em mim quando deixo tudo inacabado. Se você ficou até aqui, comenta inacabado. E se esse tipo de conteúdo te faz pensar de verdade, se inscreva no canal. Isso me permite continuar trazendo esse tipo de elaboração aqui no Divã Móvel. E lembre-se, o divã anda, mas a reflexão fica.